Saudações a todos. Sou Hélio Bernardo, estou acompanhado com o meu colega Zacarias Gouveia. Bom, faremos uma abordagem em relação à cadeira de sistema de irrigação e drenagem, no âmbito do tema de sistema de irrigação por aspersão e localizado. Então, como uma forma de introdução, é importante sabermos que a irrigação é uma das práticas bastante importante na agricultura, né, porque ela garante a produtividade e boa sustentabilidade das lavouras. Né? Então é, é preciso compreendermos o quão a planta precisa e, sabendo isso, podemos reservar a água e, em época de estiagem, fazermos a irrigação. Né? Então, em função de algumas características do terreno, né, nós podemos adotar um desses sistemas. Sistema por aspersão ou sistema localizado. Né. Então, temos aqui alguns objetivos que trouxemos aqui para vocês. Né. A questão da abordagem do sistema de irrigação por aspersão e localizada, e faremos uma análise sobre o sistema de irrigação e também uma análise sobre o sistema de irrigação localizada. Então, é preciso conhecermos o que é isso de sistema de irrigação por aspersão. Então, esse sistema de irrigação por aspersão é mais ou menos um sistema que simula uma chuva. Né? Então, é importante sabermos que esse sistema de irrigação, o principal chama-se sistema de irrigação convencional. E a partir desse sistema convencional partem todos os outros sistemas. Né? Então, temos aí o sistema portado, semi-portado, sistema fixo, sistema por malha, sistema calhão hidráulico e mangueira. Né? Então temos aqui uma ilustração desse sistema. Temos por calhão, um sistema portado, um sistema por malha. Né? Então é importante sabermos que nesse sistema de irrigação por aspersão temos lá alguns componentes, né, que devem ser considerados. Né? Então, do princípio, é preciso conhecermos mais ou menos qual é a fonte de captação da água, a fonte que vamos levar para irrigarmos os nossos cultivos. Né? Então, temos a fonte, depois entra o conjunto motobomba. Né? Então, esse conjunto motobomba, dependendo da localização da fonte, então pode ser usado ou pode não ser usado, né? a bomba. Né? Então, depois temos aqui os aspersores, né? Temos esses aí que são os aspersores. Depois dos aspersores, temos mais ou menos alguns acessórios, por exemplo, a questão de curvas, né? A questão de T's, né? Então são alguns acessórios. Né? E a questão de tubulações. Né? Então é importante sabermos se essas tubulações temos a linha principal e as suas ramificações, que são as linhas laterais. Né? Bom, no âmbito dos expressores, né, então é importante ainda sabermos que essa questão de seleção do tipo de expressor, ela depende do projetista. Né? Então, só que o projetista deve levar em consideração que esse expressor, a intensidade da expressão, deve ser menor ou igual à velocidade base. Né? Então, é preciso, antes de mais nada, conhecermos a velocidade básica. Então, em função dessa velocidade básica, podemos mais ou menos adotar nosso expressor em função da velocidade básica e a intensidade do expressor. Então, a velocidade básica ela é obtida através de alguns ensaios, ensaio de filtrômetro. Então, nós podemos obter mais ou menos essa velocidade básica. Então, a velocidade básica é uma velocidade que mantém-se constante no âmbito do ensaio, né? Do filtrômetro. Né? Então, em função disso, aí nós vamos mais ou menos adotar o aspersor. Então, ainda no caso dos aspersores, é importante referenciar que temos alguns problemas, né, nos aspersores. Que o primeiro problema é que é a questão de excesso de pressão. Né? O excesso de pressão nos aspersores pode causar alguns problemas na questão da uniformidade de irrigação, né? No próprio campo. Né? Como, por exemplo, a questão de
produção de gotas muito finas. Então, essas gotas muito finas, de certa forma, vão evaporar muito rápido. Então, reduzindo aquilo que é a quantidade de água a ser dada naquela planta. Né? Então, temos também a questão de ser arrastada. Facilmente essa gota vai ser arrastada pelo vento. Né? Então, é importante considerarmos essa pressão. Né? É importante considerar essa pressão de acordo com as normas. Então, temos também a questão de baixa pressão. Né? A baixa pressão é uma das grandes desvantagens de termos a baixa pressão. Aliás, um dos grandes problemas é a questão de produção de grandes gotículas. Né? Então, se a produção de grandes gotículas, de certa forma, no âmbito de aspersão, né? O expressor não vai trazer a água até o raio desejado. Então é preciso considerarmos esses pontos. Então temos aqui alguns parâmetros que devemos considerar no âmbito dos aspersores. Temos aqui a intensidade de irrigação, então aquela intensidade de irrigação que estávamos já a diferenciar, né? Então pode ser calculada por essa expressão, essa expressão aqui. Né? E depois também a questão do caudal do aspersor. Né? Esse caudal do aspersor pode ser determinado por essa expressão ou esta, dependendo do número de bocal. Né? Os bocais são esses. Esses são mais ou menos os bocais. Né? Então, se temos mais de um bocal, então podemos mais ou menos calcular o caudal em função dessa expressão aqui. Né? Então, temos uma outra relação, um outro parâmetro que é a relação entre aspersor a relação entre o caudal de dois aspersores em uma linha lateral. Então, se nós temos um déficit de um determinado parâmetro numa linha lateral, quer que seja o caudal, quer que seja a pressão, então podemos determinar em função dessa expressão. Então, ainda no sistema por aspersão, então na linha lateral, no âmbito do seu dimensionamento, então se nós queremos conhecer o caudal da linha lateral, é preciso antes conhecermos o número de aspersores e sabemos o caudal de expressor. Então, em função disso, nós podemos obter esse caudal. E também outra questão que é contexto de pressão na linha lateral. Então, a pressão máxima na linha lateral deve ser de 20% da pressão de serviço. É importante referenciar isso aqui. Então, se nós queremos também calcularmos a pressão se nós queremos calcular a pressão, dependendo daquilo que é a topografia do terreno, podemos mais ou menos adotar uma dessas fórmulas aqui para cálculo da pressão. Então, na linha lateral, a definição da linha lateral, o diâmetro é calculado por essa expressão. Então, há um parâmetro bastante interessante que é a perda de carga fictícia. Então, essa perda de carga fictícia vem ou deve-se à questão de, na linha lateral, apresentar vazões, apresentar vazões não constantes. Porque, num contexto do uso da equação de Eisenhower, a equação do Eisenhower ela considera um caudal constante. Então, neste contexto, essa perda de carga fictícia, de certa forma, acaba mudando. Então, temos aqui o cálculo da perda de carga fictícia, dado por essa expressão. Então, temos o fator de múltiplas saídas, dado mais ou menos por essa expressão aqui. Então, temos mais ou menos aqui algumas descrições. N que representa o número de expressões na linha lateral, M esse aqui é um fator de Eisenhower. E podemos também conhecer a pressão no início da linha lateral. E se nós queremos conhecer a pressão neste ponto ou naquele ponto, então nós podemos calcular isso em função mais ou menos dessa expressão. Bom, a questão de decálculo, temos na linha principal. Então, para o dimensionamento da linha principal, é preciso sabermos que a velocidade na linha principal deve variar de 1 a 2 metros por segundo.
Então, no âmbito da irrigação, ela se considera ser mais ou menos 2 metros por segundo. Né? Então, nós podemos conhecer o caudal da linha principal em função dessa expressão aqui. Né? Caudal da linha lateral vezes o número de linha lateral. Nós podemos conhecer o caudal da linha principal. Né? Então, em função disso, podemos mais ou menos conhecer qual é o diâmetro da linha principal. Né? Então, é importante sabermos que o diâmetro da linha principal, o diâmetro da linha principal será igual ao diâmetro da linha de recalque. Então, em função do diâmetro da linha de recalque, nós podemos obter o diâmetro de sucção, que deve ser imediatamente superior. Então, o conjunto motobomba, então, há um parâmetro bastante interessante para determinarmos, né, que é a questão da altura manométrica. Essa altura manométrica é dada por essa expressão, né, que vai nos ajudar na escolha da bomba, né, no cálculo da potência da bomba. Então, temos mais ou menos aqui algumas expressões para calcular a potência. Temos essa aqui e essa outra expressão. Então, temos um outro sistema de ligação autopropelido, o sistema de irrigação autopropelido. Então, esse sistema de irrigação autopropelido é um sistema que consiste em a expressão tipo canhão hidráulico e de médio ou grande alcance, que é colocada sobre uma carreta ou uma motobomba. Então, temos mais ou menos aqui a tubo MAG, então um dos sistemas também de irrigação autopropelido. Temos também o canhão hidráulico, que é mais ou menos uma das ilustrações. Então, temos aqui algumas vantagens e desvantagens ao âmbito de aplicação. Então, esse sistema pode ser aplicado para culturas de ciclos anuais em áreas médias e irregulares, em terrenos com declividade leve e moderada. Então, algumas vantagens que temos aqui desse sistema é a questão de redução de esforço, de fadiga do operador, manobrabilidade aprimorada, redução de compactação do solo. Temos também como desvantagem o alto custo inicial. Na verdade, isso requer muito custo, requer um custo muito alto. Temos mais ou menos aqui uma ilustração do sistema de irrigação tipo canhão hidráulico, que faz uma irrigação em um determinado raio. Então, mais ou menos isso aí. Então, temos aqui outro sistema de irrigação do pivô central. Então, esse sistema de irrigação do pivô central é um sistema de movimentação circular movido por energia elétrica. Então, esse sistema ela possui uma linha lateral de 200 a 800 metros. Então, ela irriga principalmente em terrenos circulares, ou terrenos que têm uma geometria aproximada a um círculo. Então, temos aqui algumas vantagens e desvantagens desse sistema. Temos como vantagem a alta eficiência na aplicação de água, automatização e facilidade de operação. Então, como desvantagem, o alto custo inicial, ela precisa de área de irrigação circular, temos acessibilidade ao vento. Então, temos mais ou menos a sua aplicação. Ela é aplicada em terrenos com relevo suaves, com pouca declividade, e também para culturas de ciclo anual e semi-permanentes. Então, temos mais ou menos aqui um vídeo ilustrativo desse sistema de irrigação. Então, aqui mostra mais ou menos como é feita essa irrigação.
Bem, saudações a todos. Chamo-me Zacarias Movente Júnior. Vou dar aqui continuidade falando do sistema de irrigação localizado. Bem, dizer que esse sistema de irrigação localizado é um sistema que se preocupa naquilo que é deitar água diretamente das raízes. Né? Ah, bem, os dois principais sistemas de irrigação localizados são gotejamento e microaspersores. Bem, temos aqui algumas vantagens. Vantagens do sistema de irrigação localizado. Né? Temos aqui algumas vantagens. Excelente uniformidade de aplicação de água. Né? Temos aqui grande economia de água e energia. Bem, essas são algumas vantagens que o sistema apresenta. Quanto às suas desvantagens, temos aqui alto custo, né, inicial. Temos aqui elevado potencial de entupimento dos sistemas. Então, quanto à sua aplicação, este sistema pode ser aplicado para aquilo que são culturas bastante sensíveis, como alface, repolho, bem, por aí fora. Milho também pode ser possível. Então, bem, temos aqui as componentes da irrigação localizada. Bem, temos como componentes da irrigação localizada fonte de água e motobomba. Cabeçal de controle. Temos linhas principais, linhas secundárias e laterais. Bem, como podemos perceber nessa imagem, já ilustra mais ou menos o que está a dizer aqui. Para o uso desse sistema é bastante importante ter um sistema de bomba, né, que poderá ajudar o impulso, né, da água até a linha principal. Essa linha principal também, por sua vez, faz a distribuição dessa água até as linhas secundárias, que as linhas secundárias conduzem as águas diretamente até as raízes das plantas. Então, bem, temos aqui entupimento dos sistemas de infiltragem de água. Bem, de início é bastante importante salientar que é impossível usar esse sistema sem que haja um sistema de filtração de água, porque nem sabemos nós que esse sistema funciona na base daquilo que são tubos, né? Então, para tal tem que haver um sistema de filtração, né? Que esse filtro poderá reduzir aquilo que são as impurezas e seria também uma das suas vantagens, pois as plantas têm como crescer saudáveis e se atingir o objetivo pretendido. Então, esse sistema é causado, quer dizer, esse sistema é entupido, né, por partículas físicas, químicas e biológicas, né? Como podemos perceber aqui, como podemos perceber. Então, essas partículas por vezes caem dentro do sistema, né, de tubagem né, devido à injeção de partículas químicas, assim como biológicas, talvez algumas partículas também que possam vir a escapar do filtro. Bem, temos aqui alguns tipos de filtros, né, que são mais usados naquilo que é o sistema né, de irrigação localizada. Bem, temos aqui filtros de disco e filtros de areia. Né? Esses filtros são mais usados, né, naquilo que eu vinha dizer, para o tratamento de água. Né? Eles ajudam a retirar algumas impurezas que podiam causar algumas intervenções naquilo que é o crescimento, né, da própria planta, assim como né, a redução do diâmetro, né, da própria tubagem. Da própria tubagem. Da própria tubagem. Exatamente, por aí. Bem, temos aqui quantidade de água necessária. Né? Bem, para podermos saber daquilo que é a quantidade de água necessária, é bastante importante, né, sabermos da percentagem, né, da área molhada, que é dada pela seguinte expressão. Então, com base nisso, já pode-se fazer mais ou menos a ideia de que quantidade uma planta podia necessitar.
Então, é determinada pela seguinte expressão, conforme dizia. Bem, conforme dizia, temos aqui mais ou menos um exemplo prático que ilustra mais ou menos né, de como determinar a percentagem, né, a percentagem, né, a percentagem da área molhada. Né, a percentagem da área molhada. Então, temos aqui um exemplo de uma laranjeira, né, onde o espaçamento, temos aqui o quadro, procede. Temos aqui irrigação por aspersão, né, um emissor por pé e raio molhado de 2 metros. Então temos aqui mais ou menos, né, cálculo da área, que nos deu mais ou menos 12,56 metros quadrados. É a área da planta, a área da planta, que é de 28 metros quadrados. Então, quanto a percentagem, né, da área molhada, né, obtemos uma coisa de 45%. Então, mais ou menos aí pode-se já fazer a estimativa de qual quantidade de água, né, a planta pode necessitar. Bem, dimensionamento do sistema de irrigação localizado. Bem, dizer que esse sistema de irrigação localizado ele se assemelha, né, aos outros sistemas com irrigação por aspersão, por aí tal. Então, quando o dimensionamento, né, não há lá muita diferença, sei que se é a mesma linhagem, e recomenda-se, né, o uso, né, da equação de Hausdorff-Williams, né, aquilo que é o dimensionamento desse sistema. Bem, quanto à avaliação desse sistema, né, dizer que esse sistema segue a mesma avaliação dos outros sistemas, né, conforme já vim aqui mencionando, como o sistema de irrigação por aspersão e tantos outros, né, conhecidos. Bem, quanto à ideia de negócio, bem, é importante salientar que para esta unidade de competência docente, bem, nos puxa, mais ou menos, nos dá a visão de como no amanhã né, usar os conhecimentos aqui adquiridos para a abertura de empresas, ou melhor, abertura de empresas, ou melhor, o objetivo principal seria aquilo que é como fazer dinheiro. Então, é importante, né, que um estudante que venha adquirir esses conhecimentos, por exemplo, nesta cadeira de competência, sistema de irrigação e drenagem, então tenha mais ou menos a ideia daquilo que é o mundo de mercado. Né? A ideia daquilo que é o mundo de mercado. Aqui temos, por exemplo, algumas ideias. Bem, temos aqui empresa de projeto e instalações de sistemas de irrigação. E temos aqui loja de equipamentos e peças de irrigação. Né? Loja de equipamentos e peças de irrigação. Temos aqui venda de tubos, acessórios, bombas, filtros, válvulas, por aí fora. Então temos aqui negócio de fertilização. Né? Negócio de fertilização. É mais ou menos, né? É mais ou menos essa visão aqui que deixamos ficar. Né? Essa visão aqui que deixamos ficar. Bem, temos aqui mais ou menos processos para abrir uma empresa, né? Uma empresa em Moçambique. Exatamente. Processos para abrir uma empresa em Moçambique. Então, a visão da vida é essa, em que o engenheiro, né, deve ter em mente. Então, quanto a esses processos, né, de como abrir uma empresa em Moçambique, aqui estão presentes, né, presentes os processos de como abrir uma empresa em Moçambique. Então, vou aqui mencionar alguns processos, né, mais importantes, né, que um engenheiro deve ter em conta. Por exemplo, temos aqui né, a escolha do nome da própria empresa. Né? A empresa deve ter um nome. Né? Deve ter um nome. Temos aqui mais ou menos. Deixa-me levar uma caneta aqui, então. Exatamente. Temos aqui, conforme dizia, a escolha do próprio nome da empresa. E temos aqui registro, né, definitivo. Registro definitivo é muito importante também. Temos aqui obtenção do NIT.
Este processo é um processo que deve seguir rigorosamente, né? Processo único, e temos mais ou menos este aqui, né? Inscrição da empresa ao INSS. Então, a empresa tem que ter aquilo que é o próprio nome, porque é a partir do nome que uma empresa pode ser conhecida. É a partir do nome que uma empresa pode ser conhecida. Então, é de salientar que nós já temos mais ou menos a ideia de como abrir uma empresa, já temos um nome, né? Já temos um nome, e dentro em breve poderemos mais ou menos né? Entrar no mundo do mercado, né? Vendermos o nosso próprio nome e pedimos, né? Pedimos financiamento, né? Financiamento para podermos crescer esse sonho, enaltecer esse sonho e bem, incentivar os demais. Né? Os demais. Bem, conforme dizia, tenho aqui mais ou menos tenho aqui mais ou menos a descrição de uma futura empresa, né? Uma empresa nossa que ainda está em como é que é? Ainda está em um processo, né? Com o nome AgroLine, conforme dizia aqui, uma empresa primeiro tem que ter um nome, né? Um nome da qual poderá atrair, né? Os demais objetivos. Bem, dizer que a AgroLine é uma empresa, né, moçambicana, né, que, né, que se preocupa naquilo que é a venda de, de materiais de irrigação e prestação de serviços. Né? E prestação de serviços. E prestação de serviços. Isto é, instalação e manutenção de sistemas de irrigação. Quanto ao plano quinquenal, né, temos aqui um dos objetivos, né? Criação de 500 empregos diretos e indiretos. Né? Temos aqui expansão para diversas províncias agrícolas. Né? Expansão, mais ou menos, e tal. E temos aqui parciais com programas nacionais e internacionais do sistema agrícola. Bem, quanto à data dessa empresa, né? Né? Data dessa empresa, bem, data de registro neste caso, né? A empresa poderá ser registrada no dia 29 de agosto de 2026. Né? E estamos a falar daquilo que é o próximo ano, né? O ano que vem. E dizer que durante, né? Depois, né? Depois do dia 29, mais ou menos a empresa já estará no mercado. Estará no mercado. Estará no mercado. Temos aqui funcionamento da própria empresa. Né? Quanto ao funcionamento da própria empresa, né? Está prevista para dia 15 de setembro de 2026. Dia 15 de setembro de 2026. Bem, como conclusão, né? Como conclusão, o estudo do sistema de irrigação é fundamental para compreender como a aplicação adequada da água pode influenciar diretamente a produtividade agrícola e o uso sustentável dos recursos hídricos. Através da análise dos diferentes tipos de sistema, como aspersão, gotejamento, foi possível perceber que cada método possui características próprias, devendo ser escolhido de acordo com as condições do solo, do clima e das necessidades da cultura. Bem, no nome da empresa criada, AgroLine Irrigação. Muitíssimas graças pela vossa paciência e atenção dispensada. Temos aqui mais ou menos, né, as referências bibliográficas. O grupo se apoiou, né, nessa referência bibliográfica para poder elaborar aquilo que é
Para elaborar este artigo, desculpa. Bem, como já havia agradecido, né, depois da conclusão, novamente dizer que obrigado pela vossa atenção dispensada. E aqui deixamos, né, os nossos e-mails, por caso, né, em que seja possível contratar-nos e por aí vai.